Bom, vamos lá, vamos falar um pouco dessa matéria que vocês estão vendo, que é a introdução aos circuitos elétricos, certo? Bom, queria comentar rapidinho uma coisa que eu vi no exercício que a Bruna me mostrou, é o seguinte, nesse exercício que vocês estão fazendo não está especificado com relação ao tipo de tensão que vocês estão utilizando, né? Eles estão partindo do pressuposto que, como não ensinaram a tensão alternada, sempre vai ser contínua, mas lá na frente, quando vocês forem aprender sobre tensão alternada, os conceitos podem ficar um pouco deturpados, aí fica um pouco mais difícil de entender a tensão alternada. Então, só um princípio dos diferentes tipos de tensão, né, que podem existir aí, que vocês vão encontrar por aí durante os exercícios de circuitos elétricos, né? O que existe então é a tensão alternada, né, que é essa tensão que tem na tomada, certo? Ela tem um formato de uma senoide, né? Ela tem o formato de uma senoide e ela repete, ela tem o seu período, né, determinado pelo tempo de 1/60 segundo. Né? Isso quer dizer 60 Hz. Ou seja, o que é essa unidade Hertz aqui? Vocês que ficam vendo aí essa frequência do rádio, né, que 1.5 MHz, né? Não sei se vocês veem mais rádio, né? Mas o que é isso, né? É o número de repetições de qualquer coisa por segundo. Então, por exemplo, se eu falar que meu coração bate a 60 Hz, quer dizer que ele bate 60 vezes em um segundo, né? Isso não é verdade, senão eu estaria morto. Ele bate 60 vezes por minuto, meu coração. Ok. E existe... uma coisa que é importante falar aqui é que a tensão ela oscila entre o sinal positivo e o sinal negativo. Sinal positivo e negativo. Essa tensão que a gente encontra na tomada. E é por isso que ela é tão perigosa. Né? Porque quando ela oscila desse jeito aqui, e a gente coloca o dedinho lá, a corrente oscilando entre positivo e negativo a 60 Hz pode passar pelo nosso coração e fibrilar o nosso coração. Fazer ele bater mais rápido, porque ele é movido aí por impulsos elétricos. Então você faz ele bater mais rápido e você acaba morrendo, porque seu coração bateu muito rápido e foi destruído aí os tecidos do coração. E existe a outra tensão, aí ela tem a amplitude aqui, né, a diferença de potencial, né, que eu não vou explicar o que é esse que a gente mede, que é o VRMS, né? O VRMS é meio que a média da tensão, né? Mas esse 110 é a amplitude amplitude RMS, é a amplitude média, né? Root mean square, né? Então é a amplitude média da tensão, esses 127 volts que é o correto falar, mais que nos exercícios a gente encontra sempre como 110 volts, e quando a gente mede na tomada a gente vê uma variação, tem um range de variação aqui. Tem então também o 220 volts, o 380 volts. Então a gente tem várias tensões aí que a gente pode trabalhar. Em linhas de média que passam na rua a gente tem 13.800 volts. Em linhas, esses linhões, a gente tem acho que 500.000 volts, não lembro agora, eu tenho que ver certinho o dado, mas é uma tensão bem alta. E temos os transformadores, né, que são esses aparelhos que ficam no poste aí, que fazem a relação entre essas tensões. Então, por exemplo, vem uma linha lá de Itaipu a 500.000 volts, aí passa por um transformador, vai para 13.8, passa em outro transformador, vai para 220, e eu posso chegar aqui em casa e usar um transformador desse aqui, né, ligar na tomada um transformador desse aqui, né, ou um transformador desse aqui, que é mais comum encontrar, que já está encapsulado, onde aqui eu entro com 220 e aqui sai 110, então eu faço uma outra transformação, por exemplo, dentro da minha casa. E existe a tensão de corrente contínua, né? A tensão contínua, né, que a gente chama.
que é aquela que não oscila no tempo. O que isso quer dizer? Que é uma tensão constante no tempo, certo? E tem um valor determinado, ela pode ser de 3,3 volts, ela pode ser de 5 volts, ela pode ser de 6 volts, ela pode ser de 9, de 10, ela pode ser de 12 volts, ela pode ser de 24 volts, enfim, né? E ela é sempre medida com relação a um terra. Quando fala terra, é o zero que a gente coloca para o nosso circuito. Por que eu falo que é o zero que a gente coloca para o nosso circuito? Porque o terra, ele não necessariamente precisa ser 0 volt, né? A gente pode falar aí de um circuito que trabalha com terra com offset, por exemplo, certo? E existem circuitos que trabalham, por exemplo, os amplificadores operacionais, rail to rail, né? Que eles têm que ser alimentados com a tensão negativa também. Não? Então, por exemplo, eu tenho 0 como referência, mas eu tenho uma tensão negativa, por exemplo, de menos 3,3 volts. Né? E aí eu consigo trabalhar com operações matemáticas, com tudo nesse meio de tensão aqui entre 3,3 volts e menos 3,3, que me dá uma diferença de potencial, né? Uma tensão, né, de 6,6 volts. De pico a pico, né, VPP, que a gente chama, que é do pico superior ao pico inferior. Como eu vi a Bruna falar voltagem, né? Falar voltagem tá totalmente errado, tá? Isso serve para as duas, que as duas falam isso. Voltagem vem do um aportuguesamento, né, de voltage, né, do inglês voltage. Aí colocaram um M e colocaram voltagem. A mesma coisa fizeram com amperagem. Então, ampere, eles colocaram amperagem, né? Isso aqui está errado, né? E é ruim também para a gente entender o que é voltagem e amperagem, né? Isso é péssimo. Porque, traduzindo, né, o que é essa chamada de voltagem, né? Essa tensão? A tensão não é nada mais, nada menos, né? Então, voltagem chama de tensão. Essa é uma das maneiras corretas aí da gente chamar. E da gente chamar a diferença de potencial, né? E outra maneira correta aqui de chamar a amperagem, que é a corrente, é de corrente mesmo, é corrente. Corrente. Aí você fala, o que é tensão? Né? O que é tensão? Bom, então vamos lá, vamos começar a falar o que é tensão, o que é o U, né? O chamado, o que é tensão? O que é isso? Né? O que é tensão? Que é o conhecido U, ou conhecido V, né? O que é isso? Bom, a tensão, o melhor jeito de explicar ela é como sendo a diferença de potencial, mais conhecida como DDP, diferença de potencial, né? O que é essa diferença de potencial? Bom, vamos pensar na mecânica, né? Não sei se vocês lembram da energia potencial, que é igual a M vezes G vezes H, onde H é a altura, o G é a gravidade, que é conhecida como 9,8 metros por segundo ao quadrado, ou seja, é uma aceleração, isso aqui é uma aceleração da gravidade, e m é a massa, né? Vamos supor que a nossa energia potencial, certo? Energia potencial, que é dada em joules, né? Vamos supor que essa energia potencial, vamos representar ela em uma figura, né? Vamos colocar ela em uma figura. O que é energia potencial? Então vamos lá, vamos colocar uma bola
aqui. E vamos colocar uma ladeira, certo? Aqui. E aqui tem uma altura. E aqui eu tenho um pino de boliche. Certo? Um pino de boliche bem mal desenhado aqui, certo? Então essa bola ela tem uma massa m, né? Ela está sob a aceleração da gravidade, que é g, né? E aqui ela está em uma altura h, né? Se eu empurrar um peteleco nessa bola, ela vai descer, escorregar, né? Ganhar velocidade e acertar esse pino, né? Ludicamente com uma força x, certo? Agora, ou seja, e dessa forma aqui, ela está com uma energia potencial, né? Energia potencial 1, vamos calcular essa energia potencial, é igual a m vezes g vezes h, né? E ela vai nos dar uma força, ela vai representar uma força no pino, que é x, né? X Newton. Isso é lúdico, tá, galera? Isso aqui não é uma coisa que acontece exatamente assim, é lúdico, é só para vocês entenderem um pouco do conceito do que é essa diferença de potencial, né? E agora vamos supor que eu coloque essa bola no meio do caminho aqui, certo? Ou seja, o H agora novo é H sobre 2. Se eu calcular o EP2, que é energia de potencial 2, a massa continua a mesma, porque eu estou falando que é a mesma bola aqui, né? O G é a mesma, porque a gente não mudou de planeta, né? O planeta continuou com a mesma massa, então a gravidade é a mesma. E o H mudou, agora é H sobre 2. Vamos supor que a força que bate na bola é linear, né? Não tem outras variáveis aí que não sejam lineares interferindo nessa interação bola-pino aqui. Pela lógica, seria x sobre 2. A força com que essa bola bateria no pino. Pensando assim é um pouco lógico, porque aqui em cima a bola ia pegar mais velocidade e bater no pino. Aqui a bola vai pegar menos velocidade e bater no pino. Então a força também diminui, né? Isso acontece com a diferença de potencial. Por exemplo, quanto maior a diferença de potencial, né? Por exemplo, 110 volts com relação a, sei lá, 220 volts. A maior diferença de potencial, ela vai te dar maior possibilidade de realização de alguma coisa, maior possibilidade de realização de trabalho. Por exemplo, com a limitação da corrente de 20 ampere, né, eu consigo ligar o dobro de lâmpadas utilizando o dobro de lâmpadas de 100 watts, né, 44 lâmpadas de 100 watts, com relação a 22 lâmpadas de 100 watts a 110 volts. Então, ou seja, a minha capacidade de realização de trabalho aumentou 2 vezes, mais ou menos, comparando aqui com essa bola. Por exemplo, essa altura diminuiu, vamos supor que essa altura aqui é 110 volts e essa altura maior é 220 volts, né? Ou seja, a altura maior vai me dar uma velocidade maior na bola e eu vou conseguir bater nesse pino com mais força. É mais ou menos isso. Isso é tensão, né? Isso é a diferença de potencial. A diferença de tensão entre uma linha energizada, uma linha elétrica e outra, né? Para, por exemplo, acender uma lâmpada, né? Então, quanto maior a diferença de potencial, né? Tensão 1 igual a, sei lá, 10 volts, tensão 2
igual a 0 volts, eu tenho uma diferença de potencial de 10 volts em cima dessa lâmpada. Se eu mudasse essa tensão para 20 volts, essa lâmpada ia acender mais forte, né? A gente ia ter mais corrente passando por essa lâmpada, né? Por exemplo, que se essa lâmpada fosse uma lâmpada que aguentasse aí mais corrente, né? Então essa lâmpada ela dissiparia uma potência maior, porque a diferença de potencial é maior, né? Com a diferença de potencial maior, eu tenho maior dissipação de potência, eu tenho maior realização de trabalho, né, no caso. Bom, então sempre para encontrar a tensão, eu faço como? Eu pego 2 pontos do meu circuito, né, e coloco, por exemplo, o meu multímetro entre esses 2 pontos, né? E aí eu consigo descobrir a diferença do potencial dessa linha para o potencial dessa linha, né? Aí, para ilustrar um pouquinho, eu tenho um multímetro aqui em casa, então dá para a gente fazer isso, né? Eu vou fazer uma medição aqui de uma corrente, de uma tensão contínua, né? Então coloco aqui o multímetro, esse aqui é o símbolo da tensão contínua, certo? Então não sei se vai dar para ver aí, acho que é melhor colocar aqui. Eu vou medir a tensão entre o meu dedo, certo? E essa fonte de alimentação que está aqui, do meu lado. Então uma fonte de alimentação aqui, ó. É uma fonte de alimentação de 24 volts que consegue fornecer 4,5 amperes. Olha, a gente está vendo que a diferença de potencial do meu dedo para a fonte é de aproximadamente 1 volt, né? Então eu estou vendo, o meu dedo está em um potencial, é fonte, tá aqui em outro potencial. A diferença de potencial do meu dedo para a fonte é de 0,01 volt, na verdade, né? Agora eu vou fazer entre os terminais da fonte, né? Então eu pego aqui a fonte, tá vendo? A fonte está aqui. Eu vou medir entre os 2 terminais da fonte para ver qual que é a tensão que ela está me dando. Ela está me dando 24 volts. Então entre esses 2 terminais aqui, ó, entre esses 2 terminais da fonte, eu tenho 24 volts, né? Se eu tivesse que desenhar isso que eu estou vendo aqui, seria uma linha reta, certo? Seria uma linha reta. Então, se eu tivesse que desenhar essa tensão no tempo, seria uma linha reta de 24 volts. Então, aqui é tempo, aqui é tensão, né? Certo? Se vocês estão duvidando de mim, dá para a gente fazer o experimento aqui. Por exemplo, esse aqui é um osciloscópio, certo? Eu vou colocar aqui a ponta de prova. Eu não ia fazer isso, mas bom, já que estamos aqui, vamos fazer as coisas direito. Vou zerar aqui minha ponta de prova, colocar sem amplificação, né? E agora eu vou colocar as pontas de prova do osciloscópio na fonte, certo? Então, uma ponta de prova vai no 0 e a outra ponta de prova vai aqui no 24. Então, vou melhor colocar aqui. Certo, tá aqui. Bom, tá vendo que ela tá zerada? Deixa eu zerar de novo aqui. Tá zerada, certo? Quando eu encostar essa ponta de prova aqui, na ponta de prova do microscópio, do osciloscópio, que eu tenho que ver essa linha subir, para fazer aquela linha que eu tinha desenhado.
o que acontece é isso, eu encostei, então eu tenho 24 volts, né? Cada quadradinho aí tá me dando 25 volts, então eu tenho praticamente 25 volts aí, 24 volts. O que eu vou tirar, 0 volts. Vou colocar de novo, 24 volts, tensão contínua. Se essa tensão não fosse contínua, se essa tensão fosse alternada, o que eu ia ver aí ia ser um senoide, né? Uma coisa meio doida, subindo e descendo e subindo e descendo, certo? Uma coisa tipo isso, assim, ó, né? Isso não é exatamente o que a gente veria, né? Mas é mais ou menos o que a gente veria. Deixa eu aumentar aqui, ó. Mais ou menos isso aqui que a gente ia ver. No celular fica meio ruim porque a taxa de atualização é diferente. Deixa eu ligar aqui. Ok. Tá bom. Vamos continuar. Então, certo. Agora vocês descobriram o que é tensão. Então, a tensão ela é medida, por exemplo, entre os dois buracos da tomada, né? Então, quais são as propriedades da tensão agora, né? Então, por exemplo, eu tenho uma associação de resistores. O que é um resistor? Um tipo de resistor é isso aqui, ó. Isso é um resistor. Tá vendo? Dá pra ver aí. Isso aqui é um componente chamado resistor. Tá vendo? Esses risquinhos, eles indicam o valor do resistor. Então, aqueles 10 ohms que vocês veem nos exercícios, aquelas coisas, a gente consegue olhar um resistor desse tipo aqui e falar, esse é um resistor de 10 ohms, um resistor de 20 ohms, baseado nas cores que estão demonstradas aqui no resistor, certo? Vamos lá. Então, por exemplo, a gente tem uma associação de resistores em série, né? E eles estão em uma tensão de 20 volts até 60 volts, certo? A queda de tensão vai ocorrendo a cada resistor, né? Então, por exemplo, aqui eu vou ter 55 volts, só um exemplo, tá? Isso tudo vai depender do valor desses R's aqui, né? Então, por exemplo, aqui 55, aí aqui, sei lá, 30, e aqui 28 volts. Eles falam, poxa, mas como você está falando que aqui é 55 volts, aqui é 30 volts, aqui é 28 volts? Eu estou medindo como se fosse pegar uma ponta de prova do multímetro e colocar nos 20 volts, não, aqui tem que ser 20 volts, colocar nos 20 volts e subindo em cada resistor. Por exemplo, daqui para cá eu tenho uma diferença de 30 volts. Aí eu continuo com a minha ponta de prova preta no meu terra, que é a minha menor tensão do circuito, e meço aqui. Ou seja, quer dizer, que é a menor tensão do meu circuito, só que agora eu quero ver a queda de tensão em outro resistor. Daí eu meço aqui. O que eu vou ver é a diferença de 30 para 55, ou seja, 25. Então aqui tem 25. E agora eu vou medir aqui. Então eu vou ver a diferença de tensão de 55, que é onde está a minha ponta de prova preta, para 60. Ou seja, 60 menos 55, ou seja, eu vou ter 5 volts aqui. Certo? Então a tensão eu sempre meço de dois pontos distintos do meu